Peraí. Pronto. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro 1 contra 1. Esse programa que vai ter nada mais nada menos do que dois comentaristas brigando pelo mesmo argumento e um apresentador só vendo o circo pegar fogo, falando um pouquinho lá aí, pondo um pouco de gasolina, aquele famoso isqueirinho. E hoje vamos lá que o tema é: qual time é melhor? Corinthians 2015 ou Flamengo 2019? Qual foi a melhor equipe no cenário nacional? Eu tô aqui com o João Pedro e com o João Raul, né? O João Raul que vai defender o lado flamenguista, o lado rubro-negro da história. E aí, João Pedro... Inverteu de novo. João Pedro que vai defender o Flamengo 2019. João Pedro, tudo bem? Fala aí, Gá, beleza, cara? Bom, falando aí do Flamengo, eu acho que pra mim é muito simples. Você pega uma equipe envolvente, uma equipe que deu o show aí, principalmente depois da chegada do Jorge Jesus. Principalmente não, né? Com a chegada do Jorge Jesus aí, de alguns reforços pontuais também, né? O Felipe Luiz, o Rafinha, o Pablo Mari, o Gerson, que complementaram esse elenco do Flamengo, que já era muito forte, já era poderoso, já trazia muita expectativa. E aí o Jorge Jesus conseguiu dar uma cara muito legal para esse time. Era um time que ia pro ataque, quando fazia 1-0 não se contentava, queria mais, queria 2, 3, 4... Teve várias goleadas, inclusive contra o próprio Corinthians no Campeonato Brasileiro. E aí, João Raul, tranquilo, beleza? Tudo bem. Bom, tudo bem com vocês aí, nossos queridos inscritos, e vocês, né, que vão me acompanhar nesse debate essa noite, talvez noite, né, não sei o horário que você aí tá vendo em casa. Essa é a vantagem do YouTube, inclusive, né? Noite, dia, você pode ver a hora que você quiser, e várias vezes. Então, cara, eu concordo bastante com o João. Assim, o Flamengo foi um time espetacular dentro daquilo que se propôs, principalmente depois que o Jorge Jesus chegou e trouxe aquele quarteto que foi o quarteto titular, né? Trouxe o Rafinha e o Felipe Luiz para os laterais, o Gerson ali pro meio e o Mari pra zaga. Só que assim, o Corinthians não teve... O Corinthians, primeiro em 2015, conseguiu a proeza de ser eliminado do Paulista sem perder nenhum jogo. Até ali eu acho que tinham sido 19 partidas e caiu nos pênaltis, né? Os pênaltis acabam não entrando para essa estatística. E o Corinthians foi muito bem naquele Campeonato Paulista. E eu acho que o pior momento do Corinthians no ano foi saber que pegaria o Guarani do Paraguai. O Flamengo provou que você pode disputar duas competições ao mesmo tempo ali, né? Dar o mesmo valor. E isso eu acho que enaltece ainda mais o Flamengo de ter mantido o nível nas duas. Isso também ajuda muito no meu argumento, porque o Flamengo manteve o nível alto no Brasileiro e na Libertadores. Era um time que jogava muito bem e ganhava nas duas competições. Deixa eu perguntar pra vocês, sem ser títulos, deixa título de lado, qual time jogou mais bola? Se tivesse passando um jogo do Corinthians 2015 e um do Flamengo, domingo, 4 horas da tarde, qual time que vocês iam parar pra assistir? Cara, E claramente, por quê, né? Não, eu gostava dos dois, acho que os dois tinham um futebol bem legal. Eu escolho o Flamengo pela seguinte situação: acho que o Flamengo jogou bem mais tempo do que o Corinthians, mais jogos. Acho que a gente lembra de mais jogos bons do Flamengo do que do Corinthians. Não que o Corinthians não jogasse bem, mas eu acho que o Flamengo conseguia dominar mais. Assim, o Flamengo era um time mais envolvente, um pouco mais envolvente do que o Corinthians. Era um time que não só era bem treinado, mas tinha jogadores mais técnicos. O Corinthians tinha, por exemplo, o Renato Augusto, que era muito bom. O Jadson estava numa fase muito boa. Agora, cara, o Flamengo, todos os jogadores do time, todos, sem exceção, eram muito bons tecnicamente, eram acima da média. Então, acho que até os zagueiros, que costumam ser os piores do time, apesar que o Corinthians tinha o Felipe, mas, cara, Rodrigo Caio e Pablo Mari são zagueiros muito técnicos também. Felipe Luiz e Rafinha são ótimos laterais. O Felipe Luiz, pra mim, é excelente, né? O William Arão cresceu muito, talvez fosse o cara que seria o pior do time ali, que também foi muito bem. O Gerson também foi muito bem. O Arrascaeta ficou numa fase impressionante. O Everton Ribeiro é muito habilidoso. O Bruno Henrique estava fazendo gol e jogando muito. E o Gabigol é muito artilheiro, cara. O Gabigol é bom tecnicamente e é artilheiro. E o Diego Alves também é um ótimo goleiro. Então não tinha ponto fraco, cara. Não tem ponto fraco esse time do Flamengo. Eu acho que o Corinthians tinha muito também o dedo do Tite. Acho que o elenco era bom, lógico. Mas o Flamengo era o dedo do Jorge Jesus e o time também muito técnico.
Olha, eu vou pesar um pouquinho, Gá, porque eu tive o privilégio de acompanhar o Corinthians dentro do estádio. E assim, impressionante como dentro do estádio a sua perspectiva muda. Se eu tivesse a chance, eu teria visto algum jogo do Flamengo dentro do estádio para poder fazer mais essa balança, né? Mas o time do Corinthians, para mim, até vou discordar um pouquinho do João, em partes, né? Porque o time do Corinthians, como ele falou, também era muito bom. Mas o time do Corinthians, para mim, tinha muita triangulação, muito detalhe, que para mim o Tite soube colocar muito melhor nas características do time, porque, assim, por exemplo, você tinha o Fagner, que era muito bom, mas do outro lado você tinha o Wendel, né? Ou você tinha o Edilson, sabe? Não é o mesmo nível de lateral. Então, assim, isso só um exemplo, né? O Corinthians tinha volantes muito bons, mas às vezes tinha que contar com o Marcial, que no fim das contas acabou sumindo do Corinthians, sabe? Então, assim, eu acho que o Tite ele tem aquela parcela de maquinar no jogador, de lapidar o jogador exatamente com aquilo que ele queria. Tipo, você não vai sair da risca e nosso time vai encaixar assim, porque eu confio em você assim. O Flamengo, por exemplo, que clube hoje em dia a gente pensa que vai trazer um cara de 22, 23, 24 anos igual o Gabigol da Europa, né? E o centroavante do Corinthians era o Wagner Love, assim, com todo respeito ao Love, saiu do Palmeiras, é ídolo na Rússia, foi muito importante em 2015, mas o Corinthians encaixou com peças que, se a gente pegar no papel, são algumas, é claro, são inferiores aos jogadores do Flamengo. O Flamengo encaixou porque realmente era um time bom, com muitos jogadores bons. O Corinthians, você tinha alguns medianos, só que o Tite não deixava a peteca cair. Fosse ele o titular, fosse ele o reserva. Então, assim, o Tite maquinava muito, ele sabia muito como mexer com isso. E o Jorge, por exemplo, ele sempre foi muito bem em Portugal. Eu queria muito ter visto um trabalho do Jorge Jesus de sucesso fora, sem dinheiro, sem euros e sem todo esse glamour, entre aspas, que o Flamengo está hoje, sabe? Eu queria ver ele um time mais cru para ver como ele sairia. Então, eu acho que, assim, entre os dois, eu assistiria um jogo do Corinthians até porque eu tive a oportunidade de assistir de dentro do estádio. É isso. Então vamos para nossa última questão. Para vocês, qual que é o melhor técnico? Jorge Jesus ou Tite? Logicamente Tite 2015, né? Para mim, por tudo, pelo contexto inserido, por já ter trabalhado em muitos times que com aporte financeiro um pouco menor, eu preferi o Tite. Mas não dá para descartar, porque assim, nenhum treinador ruim vai chegar e fazer o que o Jorge Jesus fez ano passado, né? É praticamente impossível. Eu acho que o Tite, pelo material que tinha, ele fez quase o que o Jorge Jesus fez. A única diferença é que o Flamengo, para mim, jogou um pouco melhor que o Corinthians e ganhou uma Libertadores. Porém, o Corinthians também ganhou um brasileiro com sobras, jogava muito bem, dava gosto de... Acho que, cara, é difícil você pensar hoje, acho que o pessoal que tá começando a acompanhar agora o futebol fala, poxa, o Corinthians jogava bem, jogava envolvente, assim, com todo respeito ao Corinthians atualmente, mas o Corinthians se preocupa mais anos, atualmente se preocupa mais atualmente com defesa e tudo mais. Cara, o Corinthians jogava bem, jogava muito bem, e o Tite tinha um material humano realmente inferior ao que o Jorge Jesus tinha. Por isso que eu acho que eu escolho o Tite de 2015. Eu realmente, eu confesso que eu sempre gostei muito do trabalho do Tite. Infelizmente ele tá me decepcionando agora na seleção, principalmente com algumas convocações, as atuações, mas, cara, o Tite em clubes eu tiro meu chapéu, cara. Tiro meu chapéu, porque ele fez grandes trabalhos no Inter, no Corinthians, enfim. E também, assim, parabenizo o Andrés, que não o demitiu depois daquela eliminação pro Tolima. Então é isso. Estão nas mesas os argumentos. Não vamos definir um vencedor, né, entre aspas, porque quem pode definir são vocês aí nos comentários, né? E aí, que time é melhor? Corinthians 2015 ou Flamengo 2019? Fica aí, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreva e até o próximo 1 contra 1.